Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Coloque-se de pé, queridos. Abra sua Bíblia. Salmo de número 10. Salmo de número 10. Vou começar esse momento dessa palavra lendo esse texto. Salmo de número 10, e vou ler apenas o verso de número 14. Diz assim esse texto: coloca NVI, por favor. Diz assim esse texto: mas tu vês, porque observa a dor e o sofrimento, para tomá-los nas tuas mãos. A vítima entrega-se a ti, e tu és o auxílio do órfão. Amém? Obrigado, irmãos. Podeis vos assentar. Queridos, então, nós temos uma proposta para falar aos irmãos hoje, o que todo crente deve saber sobre a dor. Lidar com a dor, irmãos, é um desafio que todos nós já enfrentamos em algum momento de nossa vida. Todo mundo já sentiu algum contexto de dor que marcou a sua vida. Quando a gente fala de dor, toda dor que as pessoas enfrentam, ela pode ser uma dor física, ela pode ser uma dor emocional e também pode ser uma dor espiritual, quando você não entende o que Deus está fazendo. E muitas das vezes isso nos deixa perdidos, sem saber como agir. Toda vez, contexto de dor, a gente fica querendo entender algumas coisas e às vezes passa desapercebido. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a dor é uma parte natural da experiência humana. Todo mundo vai enfrentar. Percebe? Todo mundo vai enfrentar dor. Em alguma área da sua vida, todo mundo vai enfrentar. Se você não enfrentou até aqui, você pode ter certeza que uma hora dessas vai chegar. Porque a própria Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 1, quando fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis. Percebe? E aproxime os anos que você dirá: não tenho satisfação neles. Então, isso faz parte da vida humana. Então, quando a gente fala da dor, a gente precisa entender algumas questões antes de eu falar algumas coisas bíblicas. De onde é que vem essa dor? Então, as dores, elas vêm de danos reais no nosso corpo. Seja quando você corta, seja quando você queima, quando você traumatiza, quando você quebra. Isso afeta o sistema nervoso e que então começa a emitir essas ondas de dores. Há dores que são chamadas de dores agudas. O que são aguda? É uma dor rápida, que você sente ela de modo intenso, mas ela tem uma causa definida. Diferente da dor crônica, que ela persiste por mais de 3 meses. E o que é interessante, essa dor crônica, ela vem após uma cicatrização de uma lesão, de uma quebradura, de uma cirurgia. Às vezes tem pessoas que fazem uma cirurgia e fica doendo ali indefinidamente, indeterminadamente. Então, existe aquelas dores que são as que prevalecem. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde define que a dor de cabeça ela é a campeã das reclamações, né? A enxaqueca, essas dores na mente, e ela vem ligada a um estresse, ansiedade, uma tensão diária. As pessoas reclamam muito de lombalgia, dor nas costas, que é também de modo muito forte, né? Bico de papagaio, nervo ciático, enfim, essas dores que vêm na coluna. Então, ela é causada por má postura, por sedentarismo, por esforço repetitivo, por uma hérnia de disco. São desgastes que as pessoas vão tendo ao longo da vida, de modo como elas vão vivendo.
A dor muscular, aquela tensão que muitas pessoas falam assim, é uma dor no pescoço, é aquela dor no ombro, é resultado de atividade física intensa, de má postura, o jeito de sentar, o jeito de deitar. Hoje é muito comum as pessoas reclamarem de dor no estômago, aquelas dores fortes, problema gástrico, problemas abdominais. E, na verdade, essas dores hoje, quando você fala de dor abdominais, ela está ligado muito a um distúrbio que as pessoas criaram hoje, que é você comer bebendo alguma coisa. Então isso é muito forte hoje, né? Porque foge de um padrão, de uma instrução médica, que a gente não deve tomar nada junto com o alimento. Você deve tomar meia hora antes das refeições e pelo menos uma hora depois das refeições você deve tomar líquido. Então isso gera gastrite, porque as pessoas comem bebendo e aquela saliva que faz o bolo alimentar para produzir a digestão, ela não tem, então, aquele agride a mucosa estomacal e acaba gerando as gastrites, as dores que são muito fortes hoje. Existe aquela dor que é chamada de subjetiva, que não é uma dor inflamatória, é uma dor funcional. E o caso mais forte que a gente conhece e ouve falar é da fibromialgia, que é a dor no corpo, dor no pescoço, dor nos músculos, dor nas articulações, aquela dor que muda de lugar, que ela anda no corpo todo, cada hora a pessoa está sentindo o lugar, e não tem uma causa específica. Então, isso pode ser explicado em um cansaço extremo que impede atividades físicas, insônia ou sono superficial que não restaura as energias, dificuldade de memória e concentração, então dor da cabeça, síndrome do intestino irritável, prisão de ventre. Isso basicamente é que gera as maiores dores nas pessoas, mas tem as dores também que são identificadas como dores emocionais. Elas são manifestas de dores físicas, que são chamadas psicossomáticas. Você sente ela na mente, você está sentindo, eu estou com uma dor na coluna forte, você vai no médico, faz o exame, não tem nada. Estou sentindo uma dor no estômago, forte, você vai lá, não tem nada. É chamado de doenças psicossomáticas. Você sente no corpo, mas ela vem por questões emocionais, por questões de desgaste, por questões de estresse. É aquilo que a gente chama de angústia, de um trauma, de estresse, coisas que ocorrem porque são emoções reprimidas, como raiva, como tristeza. Isso ativa as mesmas áreas cerebrais das dores físicas. Então a dor emocional, ela é sentida no corpo igualzinho uma dor física. E aí é por isso que quando a gente vê pessoas reclamando disso, às vezes o resultado eles vem em sintomas reais: tensão muscular, dor de cabeça, aquele aperto no peito, aqueles problemas gastrointestinais, aquelas queimações, às vezes sem causa física aparente. Então são dores, quando a gente fala dela manifestação, elas manifestam no corpo, no pescoço, na nuca, aquelas fortes tensões emocionais, conflito entre razão e sentimento, aquele peso no ombro, que é a sobrecarga de tarefa, de medo, de insegurança, de timidez. Aquelas dor nas costas são cargas emocionais exageradas, aquela dor no peito, no estômago, angústia, ansiedade, às vezes saudade, às vezes uma raiva não expressadas. Então, eu só estou fazendo uma pincelada para mim entrar no assunto. Eu quero que você aprenda uma coisa importante: a dor é o que alguém relata ser e deve ser respeitado. Percebe? Cada um vai dizer da sua dor, cada um vai diagnosticar a sua dor antes de qualquer médico. Cada um vai pensar a sua dor, vai falar sobre ela. E aí é onde que a gente fala assim, você não tem como explicar a dor do outro, mas essa é uma realidade. Porque é a dor da pessoa, são os sentimentos da pessoa, é o histórico da pessoa. Então a Bíblia ensina que a dor, ela pode ter outras causas diferentes. Aí a Bíblia entra para uma questão espiritual, que é a causa do pecado. O pecado também acaba trazendo essa dor na vida das pessoas, porque o pecado traz consequências diretas e indiretas na vida das pessoas.
O pecado pessoal, ele vai trazer consequências na saúde física, na saúde emocional, na saúde financeira, na saúde relacional. Percebe? Ele vai afetar as pessoas, é o pecado. E isso vai gerar, querendo ou não, sofrimento. Então, como é que a gente avalia isso? Quando você pensa, por exemplo, um estilo de vida desregrado, que pode resultar em dor física, em doenças, são reflexos das ações da própria pessoa. Porque além das consequências físicas, irmãos, o pecado gera uma dor interna, uma ruptura na alma, que é uma reação de consciência, ou aquela dor espiritual profunda. Porque o pecado, ele gera um distanciamento de Deus. E Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todo homem desligado com Deus, ele vai sofrer nesse contexto, sentir algumas dores que são chamadas espirituais, e a pessoa não sabe por quê. Porque tem coisas que são preenchidas só espiritualmente. Não é com dinheiro, não é com viagem, não é com carro novo, não é com casa boa, não é com celular último tipo, não é com roupa de marca. Percebe? Tem coisas que não vai ser preenchido. Então há um contexto espiritual na nossa vida. Então, o remédio que promove a cura para a doença do pecado é o arrependimento, é a confissão, é a conversão, é o perdão. À medida que você caminha nessas verdades, é que você vai lidar com isso. E às vezes, ele é resultado das escolhas erradas que fazemos. Percebe? Muitas vezes nós estamos sofrendo dor, fizemos investimentos errados, fizemos escolhas erradas, entramos num negócio errado, entramos num casamento que foi complicado, tivemos filhos que foram complicados, entendeu? Tomamos decisões que foram complicadas e a gente sofre. Porque tudo aquilo que a gente faz vai gerar consequência. Então essas consequências, ou elas vão trazer literalmente algum tipo de debilidade no nosso corpo, ou nas nossas emoções, ou espiritualmente. Então são esses 3 pontos fortes que a gente precisa pensar nele. Agora, a dor também, ela pode ser uma forma de Deus nos disciplinar, de nos guiar para mais perto dele. Porque Deus não deseja que ninguém ignore a sua dor. Ele quer que você descubra a causa e encontre um alívio real. Se você olhar aqui o texto que eu comecei lendo, o Salmo 10, o verso 14, ele diz que Deus enxerga a dor, que Deus vê a dor, que Deus conhece a dor. Está vendo? Tu vês porque observa a dor, Deus vê. E o sofrimento para tomá-los em tuas mãos. Coloque esse texto aqui também na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ele diz também aqui esse texto: mas tu, ó Deus, vês e percebe o sofrimento e a tristeza, e sempre está pronto para ajudar. Então aqui ele chama a dor de tristeza. Aí ele já está falando de uma dor que é emocional, é aquilo que afeta a alma das pessoas. Então, o que é a dor? A dor, irmão, é uma luz de advertência que está dizendo que alguma coisa está errada. Toda vez que você sentir dor, a mensagem é: tem alguma coisa errada, né? Eu que não sou médico, quando alguém fala que está com dor, eu já dou o diagnóstico na hora: tem alguma coisa errada que não está certo, né? Isso é o básico. Então, por exemplo, você não ignora uma luz de advertência. Porque se você vê alguma coisa errada que sinaliza, você vai ver o que está acontecendo. Por exemplo, uma luz diferente no painel do seu carro, é um sinal de advertência. Então você vai olhar o que está ali para acontecer. A dor também é assim no nosso organismo. Ela está mostrando, dizendo que alguma coisa não está bem. Então, qual que é a maior verdade acerca da dor? É que a dor, irmãos, ela é uma ferramenta que Deus usa para o bem da vida. Ninguém tem coragem de dar nem um amém
Está de brincadeira, pastor. O senhor me chamou aqui para falar isso? Para falar que a dor é uma ferramenta que Deus usa para o bem? Essa ferramenta está descartada. Não é isso que a gente pensa? O problema é que normalmente nós não entendemos isso. Não compreendemos o que é o bem e o que é o bom nesse sentido. Por exemplo, quando você olha lá em João capítulo de número 13, verso 7, Jesus fala uma coisa interessante para os seus discípulos, quando ele fala assim: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Então Jesus também teve algumas crises com seus discípulos, porque eles não entendiam. Em nenhum lugar, irmãos, essa verdade é mais apropriada do que na dor. Quando você está sofrendo ela, eu não estou entendendo. Então essa dor vai chegar uma hora que você vai ter uma compreensão, uma aplicação, um entendimento maior. Sempre que a dor vem em nossa vida, nós não entendemos porque ela está lá, ou qual é a sua finalidade. E se a dor não tem um propósito, é muito mais difícil de suportar, não é verdade? Quando você está passando qualquer dificuldade, mas que você optou por ela, que você entendeu ela, que você concordou por aquilo, você recebe uma força, uma capacidade de resignação, né, de suportar, de tolerar, porque você está entendendo o contexto das coisas que estão acontecendo. Então é mais fácil lidar com a dor quando nós vemos algum propósito nela. Então isso aqui é o interessante, que Deus pode transformar a dor para o nosso bem. Deus pode transformar a dor para o nosso bem. Então, como é que Deus faz isso? Deus pode usar a dor para impulsionar as pessoas. Lá em Provérbios, capítulo de número 20, verso de número 30, há um texto que fala assim, que os castigos, pode ser esse, os castigos curam a maldade da gente e melhora o nosso caráter. Percebe? Ele está falando que os castigos curam a maldade da gente, melhoram o nosso caráter. Coloca na NVI esse texto aqui. Ele fala: os golpes, os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Então a dor nos faz agir como nenhuma outra coisa é capaz de fazer. Percebe? Ela nos leva à ação, a fazer coisas que em outras circunstâncias nós adiaríamos. A dor nos move, a dor nos empurra, a dor nos bota para frente. É isso que a Bíblia está dizendo. É mais ou menos assim. Eu morro de medo de dentista, e aí eu não quero ir no dentista. Eu vou protelando a ida do dentista até que a dor se torne mais forte que o meu medo. Entendeu? A hora que a dor foi mais forte do que o meu medo, eu falo: agora eu preciso ir no dentista. Não é assim que muitas pessoas fazem? Então a gente precisa entender, porque essa, na verdade, é uma verdade. Aí, dentro desse contexto, é que eu vou me mover, porque agora eu preciso fazer alguma coisa para lidar com a minha dor. E é uma coisa interessante, irmãos: quem está no fundo de um poço, quem está no fundo do poço, está mais propenso a algum tipo de mudança, porque ele não vê saída, ele não tem mais possibilidades. Então é a partir dali que as mudanças, elas começam a acontecer. Por exemplo, quando você vê a história do filho pródigo, ele pede a herança para o pai e vai embora. E ele pegou a herança, ele saiu com muito dinheiro. Saiu, já pegou o dinheiro, comprou uma BMW, né? E agora eu vou viajar, agora eu vou para Dubai, agora eu vou, né, arrumar as mulheres mais bonitas. E foi. Só que uma hora o dinheiro acabou. De onde você tira e não coloca? Então, quando o dinheiro acabou, é que ele começou a repensar a vida, a refazer. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo de número 15, verso 14 em diante, quando relata a história dele, lá fala assim: olha,
depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Olha o verso 15. Por isso, foi empregar-se com os cidadãos da região e que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Verso 16. Eles desejavam alimentar-se com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o verso 17. Ele vai dizendo então, caindo em si, percebe? Ele, depois que perdeu tudo, depois que ele começou a ficar morto de fome, sabe? Depois que ele começou a enfrentar a necessidade, é que ele foi cair em si. Então esse aqui foi um tipo de dor que esse homem mesmo ocasionou para si, com as suas escolhas, com seus investimentos errados, com seus negócios mal feitos. Então a dor causada pela fome motivou aquele filho pródigo a mudar, entende? Às vezes tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida para nos incentivar a mudança. Outra coisa, Deus pode usar a dor para direcionar as pessoas. Lá em Hebreus capítulo de número 12, fala assim, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Na Bíblia Viva fala assim, permitem que Deus eduque vocês, porque Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Então às vezes a maneira de educar e de treinar é através da dor. Percebe? A dor, ela é pedagógica, ela ensina valores à vida das pessoas. Quantos pais preferiam não ter que disciplinar seus filhos? E às vezes muitos chegam à fase adulta e falam, eu nunca corrigi meu filho, eu nunca dei uma varada no meu filho. É claro que cada caso é um caso. Agora, Deus faz a mesma coisa. Deus não deseja trazer dor à sua vida. Deus não quer bater no seu filho, Deus não quer judiar de seus filhos, sabe? Agora, às vezes Deus tem que fazer isso. Ele quer disciplinar você, Ele quer treinar você, Ele quer mover você na direção certa. E isso acontece não é porque Ele está irritado, ou Ele deseja retaliar você, e nem porque não gosta de você. Aqui, na verdade, há uma estranha prova de amor. Eu lembro que quando eu ia corrigir meus filhos pequenos, eu sempre tinha um tempo de conversa e de admoestação, né? E no final daquela conversa eu falava, o papai vai te corrigir porque te ama. Ah, mas está de brincadeira, papai, né? Eu não falava isso, mas né? Aí eu sempre fazia ele dizer por que ele iria ser disciplinado. Então por que você vai ser disciplinado? Aí eu queria que ele falasse assim, é porque eu fiz isso, é que eu sabia disso, e eu menti, eu brinquei, eu errei, eu estraguei, eu sumi, né? Por que você vai ser disciplinado? Porque o Senhor me ama. Então a criança ficava tanto na tensão que nem sabia. Então essa é uma estranha prova de amor. Aristóteles, o filósofo Aristóteles, escreveu que algumas coisas nós só aprendemos por meio da dor. Algumas coisas só aprendemos no meio da dor. Então a dor, ela é uma ferramenta de ensino. E Deus usa a dor para nos direcionar, para nos instruir, para orientar seus filhos. E em muitas ocasiões, irmãos, Deus só tem nossa atenção pela dor. Por isso que tem um ditado que diz assim, quem não vem pelo amor, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é um ditado, que é o jeito de Deus, muitas das vezes, alcançar a nossa atenção. Agora, quando eu estou sofrendo, agora eu preciso repensar, então, a minha vida. Então, Deus, Ele recebe a atenção da maioria das pessoas quando elas estão sofrendo com dor. Por isso que a gente precisa entender que Deus vai usar a dor para direcionar as pessoas. Essa semana eu, conversando com um rapaz, ele me contou uma história interessante, que lá na roça, ele tinha um burro, que o burro ficou inteligente demais.
Então eles colocam os freios no burro para dizer, puxar para onde, aí dói na boca do burro, ele vai para aquele lado que está doendo, ele aprende, né? Puxou para cá, ele vira. Mas ele disse que o burro dele era tão difícil de ser domado, que o burro aprendeu a morder na rédea. Ele mordia na rédea, ele puxava para um lado e ele ia para o outro. Aí eu lembrei dos meninos, o Júnior mais Fabiana, a gente, umas vezes fomos na fazenda do pastor Neno, e aí lá tinha um burro, mas o burro era um burro teimoso, empacado. Eles pegavam o burro, amarravam, vamos andar no burro, aí amarravam uma corda no pescoço, e saía puxando, e batia, o burro não andava, pegava vara, pegava cabo de vassoura e nada. O burro só andava, irmãos. Eles pegaram um pedaço de arame farpado, montavam no burro e batiam no burro, aí o burro andava. Percebe? Será que a gente é tão burro que Deus tem que pegar arame farpado para nós? Será que a gente é desses burros que está morrendo a rédea de Deus, para dizer, Deus está mandando, eu vou para cá, mas eu vou para o lado que eu quero? Então a dor, ela tem esse efeito para trabalhar na vida das pessoas. E a gente precisa entender essas verdades. Então eu acredito uma coisa importante, irmão. Por trás da dor há uma direção que Deus deseja para que a nossa vida seja melhor. Percebe? Por trás de toda dor há uma direção de Deus. Nós somos filhos dele. Ele vai nos instruir, vai nos guiar nessas verdades. E a gente precisa entender isso. Outra coisa, Deus usa a dor para transformar as pessoas. Então, Deus usa a dor para impulsionar as pessoas, Deus usa a dor para direcionar as pessoas, mais um outro ponto, Deus usa a dor para transformar as pessoas. Isaías 48, verso de número 10, lá fala um texto muito interessante, quando Deus fala assim, eu refinei você, embora não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. Então você está percebendo que esse é um método de Deus, que essa aflição, quando a Bíblia está dizendo aqui, ela é um sinônimo de dor, literalmente. Quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, ele está falando das dores para se viver. E você vê que qualquer aspecto, quando a gente toca a vida, as aflições, ela gera esse tipo de dor na nossa vida. Então, a dor é uma ferramenta de medida. Deus usa para te ajudar você ver como você é por dentro. O que está dentro de você? Você passa a repensar os seus valores, os seus conceitos, percebe? A sua vida com Deus, os seus princípios, os seus valores, o seu nível de obediência, de dependência de Deus. Então é nesse sentido que Deus trabalha. Por exemplo, quando você experimenta a dor, a maneira como você reage a ela mede a sua fé, porque ninguém sabe o que de fato tem dentro de si até que tenha encarado o teste da dor. Percebe? Quando você encara o teste da dor, é que você vai pôr para fora quem você é, o que você crê, que nível de dependência que você tem. Então isso se torna muito forte. A Bíblia normalmente compara a dor como um fogo refinador, como um fogo que se usa para refinar, para purificar o ouro e a prata, né? Quanto mais você aquece, mais as impurezas e as escórias são queimadas, né? Eu lembro quando eu era protético, eu trabalhava naquela época, o ouro estava em evidência, né? Hoje não, hoje o ouro caiu de moda, já não se usa mais ouro no contexto das restaurações, mas naquela época sim. Então a gente tinha um cadinho e todo dia trabalhava com ouro. Então pegava aquele ouro, ou às vezes quando eu polia os restaurados, eu colocava um jornal debaixo da minha ferramenta de trabalho, ia polindo e aqueles pozinhos ia caindo, eu juntava num vidro assim, ó. Depois eu colocava no cadinho, aí eu punha um bórax, que era um limpador, e punha fogo. Aí é que ele ia queimando, ia juntando aquele pó, e até ele derreter, ele virar ouro. Aí à medida que aquele bórax ia trabalhando naquele ouro, ele ia jogando para fora as impurezas. Tirava aquele lá, colocava no aço, depois vinha com fogo, limpava ele de novo.
ficava aquele ouro puro, né? Então, esse é um modo como a gente trabalha, e Deus faz isso, né? Quanto mais a fornalha da aflição Deus permite na nossa vida, mais a gente vai tirar então as escórias. Por isso que Deus deseja remover da nossa vida todo tipo de sujeira, seja egoísmo, seja o medo, seja inveja, seja orgulho, impaciência, incredulidade. Percebe? A gente precisa permitir que Deus queime essas coisas na nossa vida. Então a dor é um teste, ela expõe o nosso eu real. E um dos testes mais poderosos em relação à dor é o do caráter. Quando a dor chega, todo mundo tem duas opções: ou você vai para a verdade ou você se afasta dela. Entende isso? Você vai se posicionar de modo correto, coerente, diante da verdade de Deus propriamente dito, né? Ou então você vai criar subterfúgios, que são elementos de fuga, como o próprio Jonas criou, quando ele não quis entrar dentro da direção de Deus, da vontade de Deus. E isso é muito forte, quando a gente não quer entrar dentro da vontade de Deus. Então a gente precisa analisar o nosso interior no meio da dor, e crescer como uma pessoa aprovada por Deus, por dentro e por fora, porque Deus é que está trabalhando na nossa vida, é Deus é que conhece detalhes de tudo isso. Outra coisa, Deus pode usar a dor para proteger as pessoas. Por exemplo, quando você vê lá em Romanos capítulo de número 8, verso 28, a palavra de Deus diz assim, que sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então ele está falando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você pergunta: pastor, mas até a minha dor, até os meus sofrimentos? Então nada está fora disso, porque Deus, ele é especialista em transformar maldições em bênção. Deus, ele sabe lidar com a dor e tirar o melhor proveito dela. À medida que a gente entende isso, isso vai ter uns resultados da nossa maturidade, do nosso crescimento, para a gente alcançar esses melhores resultados. Então quem ama a Deus vai estar ajustado aos planos de Deus. Você vai alinhar os seus pensamentos com Deus. Por isso que a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos. Então a gente precisa alinhar nossos caminhos com os caminhos de Deus, alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. À medida que a gente faz isso, a gente vai entender porque que todas as coisas cooperam bem, para o bem daqueles que amam a Deus. O que você precisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, o fato de nós amarmos a Deus não nos impede de sofrer, de ter dor, de ter problemas, de ter dificuldades, de ter perdas, de enfrentar lutos. Entende? Faz parte da vida. Sofrer perseguições. Então tudo isso é um pacote. Quando nós falamos da nossa fé, porque hoje nós vivemos num contexto muito confortável aqui no Brasil. Imagine então nos países hoje muçulmanos, onde muitos crentes estão sendo presos, separados das famílias, estão sendo literalmente mortos, mandando para campo de concentração. Aí a gente fala: Deus nos ama mais do que ama eles. Percebe? Deus não resolve o problema da dor deles, enquanto que nós aqui estamos numa situação confortável e reclamando da dor que nós temos. Então o princípio vale um só, a doutrina é uma só, o amor de Deus é um só, o modo de Deus trabalhar é um só. Agora, existem contextos diferentes que estão ligados à nação, que estão ligados a leis, que estão presos a famílias, que estão ligados à cultura, que estão ligados a costumes. E às vezes há famílias que sofrem mais do que outras. Às vezes há pessoas que sofrem mais do que outras. Então a gente precisa entender que esse é o jeito de Deus então trabalhar. Ele usa a dor para nos proteger. Ele usa a dor para nos proteger de coisas piores, prevenir de envolvimentos com coisas que não deveríamos estar envolvidos.
Como Ele deseja que você não esteja em determinados lugares. Às vezes Ele usa a dor para te travar, para te parar, para te levar a pensar, né? Porque se a gente fizer as coisas no automático, aí é o que a gente vê muitas pessoas falando assim: quando eu vi eu já fiz, quando eu vi eu já falei. Porque as pessoas agem no ímpeto, as pessoas não refletem o que está acontecendo. Então muitas das vezes Deus permite contextos desses que estão ligados à dor, justamente para travar as pessoas, para levar elas a pensar, a refletir a vida. Então, pensa comigo, até que ponto a dor pode ser uma bênção disfarçada? Ou até que ponto a dor pode ser uma bênção literalmente? Entende? A gente precisa fazer essa leitura. Às vezes, irmãos, o não de Deus é melhor do que o nosso sim. Percebe? Porque quando Deus diz não, Ele sabe por quê. Ele vê coisas que você não vê. Percebe? Ele conhece o que você não conhece. Eu não sei os irmãos, mas eu já orei para algumas questões, para Deus responder, já jejuei por algumas questões e Deus não fez. E depois eu dei graças a Deus por não ter feito, porque quando eu caí em si, né? Quando eu passou um tempo que eu vi a realidade dos fatos, falei: glória a Deus que Deus não me ouviu. E às vezes eu estava focado no momento, eu estava focado num contexto, numa situação. Então, por exemplo, a febre no corpo humano, ele é um sinal de um desequilíbrio no organismo. Geralmente é uma infecção que precisa de tratamento. Agora, quem nas emoções dolorosas sente apatia, medo, hostilidade, isso diz que alguma coisa está fora do lugar na sua vida. Então, para algo fora do equilíbrio, é o que Deus está dizendo: eu quero que você corrija, eu quero que você melhore, eu quero que você repense a sua vida. Nós gostamos muito do Salmo 23, né? O Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. Mas na história dos pastores, quando tinha as ovelhas que fugiam, aquelas ovelhas rebeldes, era prática de se quebrar até a perna, a patinha dianteira da ovelha, e colocar uma tala nela, porque aí ela não fugia, ela acompanhava o rebanho, ela estava mais perto ali, né? Agora, Deus é o nosso bom pastor, mas às vezes Ele põe uma tala na nossa vida, evitar que nós fiquemos vagando por aí, né, dando cabeçada, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo noites, perdendo as emoções, perdendo o futuro, perdendo destino, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque tem coisas que a gente tem em nossas mãos para cuidar da melhor maneira, e se a gente perder o tempo das coisas, a gente é que vai sofrer. Por exemplo, a Bíblia fala que os filhos são herança do seu pai, mas para quantos pais os filhos são uma desgraça? Foi uma vergonha, foi uma tristeza. Você só vai ver isso na fase adulta. Às vezes você não pode mudar. O pai não cuidou na hora certa, não aconselhou na hora certa, não teve presente na hora certa, não deu a disciplina na hora certa. Criança desde cedo cuspia, xingava, falava palavrão, jogava pedra, batia na cara do pai, batia na cara da mãe. E menino, mas esse menino e não se disciplinou. Então a herança bichada na vida dos filhos, ela chega numa fase adulta que às vezes a gente fala: o que eu posso fazer agora? Só contar com a misericórdia de Deus. E ainda bem que Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. Essa é uma verdade. Para a gente não se desesperar, porque de certa forma Deus tem o jeito de alcançar, né, essa herança bichada e mudar as situações. Outra coisa, Deus usa a dor para amadurecer as pessoas. Esse é um outro ponto importante. Tiago capítulo 1, verso de número 4, ele fala assim, que a perseverança ela deve ter uma ação completa.
a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, na maioria das vezes, nós queremos o produto sem o processo, né? Então, o que é o produto? O produto é a maturidade, a estabilidade emocional, a saúde, a confiança, sentido, significância. Às vezes nós queremos tudo isso acontecer na nossa vida. Queremos o propósito de vida, mas não queremos o processo, muitas das vezes, que é doloroso, que traz sofrimento, os tempos difíceis. Nós queremos toda a estabilidade, a totalidade das emoções, mas não queremos ir atrás do aprendizado, muitas das vezes que é lento, que é demorado. E diante da vida, diante dos fatos, irmãos, ninguém pode tomar atalho, entende isso? A coisa que mais te desanima é a que Deus usa para te desenvolver. Davi sofreu muito e Deus reverteu a sua situação, fazendo com que ele fosse compositor de salmos, lindos salmos. Ele estava sofrendo, ele escrevia, ele punha a mente para pensar. Os salmos deles, alguns eram orações lindas de dependência de Deus, outros eram as canções que faziam ele entrar na presença de Deus. E desculpa, fazia com que Davi tirasse o foco da dor. Percebe? Às vezes a gente fica focado num sofrimento que ele é muito forte e as pessoas não dão conta de reagir. Lembra a história de uma menina que tinha um cachorrinho, e um dia ela estava na janela da casa dela, o cachorrinho saiu na rua, o carro veio e passou por cima dela, do cachorro. E aquela menina ficou desesperada. A vida dela agora era só naquela janela. Ela não olhava, não parava para brincar, não parava para fazer mais nada. Era dia e noite ali, entrou num estado de depressão, em angústia. E os pais não sabiam o que fazer. Até que alguém um dia chegou: minha filha, olha aqui, você está nessa janela aqui, mas aquela janela ali, olha, nasceu uma flor linda, vem cá para você ver essa flor, você nunca viu uma flor igual. Às vezes, irmãos, a gente fica tão focado na dor que só cria uma janela. A gente precisa aprender a abrir as janelas do universo, as janelas de Deus, a janela do novo. Percebe? São coisas novas que Deus faz. Porque todos nós temos registros negativos de coisas terríveis que nos acontecem, que nos aconteceram. Se você congelar a sua dor, colocar ela num freezer, entendeu? E ficar ali alimentando ela, lembrando dela, só cultuando a dor, você não vai ter o aprendizado necessário que ela vai te trazer. Então a gente precisa amadurecer isso na nossa vida. Então você vê que Paulo foi um dos homens de Deus que talvez mais sofreu na sua vida, porque foi preso várias vezes, enfrentou vários naufrágios, foi apedrejado, levou várias varadas em público, enfim, foram muitos sofrimentos. Mas esses sofrimentos trouxe uma história na vida de Paulo. Você vê que toda vez que Paulo estava preso, era a oportunidade que ele tinha para produzir, era a hora que ele escrevia as cartas. Quantas cartas Paulo escreveu da prisão? A gente pensa assim: nossa, se eu ficar preso, a minha vida acabou. Não, Deus é especialista para mudar as situações que a gente fala assim, não tem jeito, mas Deus fala: não, meu filho, não acabou não, peraí. Às vezes a gente, na nossa dor, a gente fica igual Elias, vai para dentro da caverna e diz: ah, Senhor, mataram todos os profetas, só eu fiquei. Oh, que isso, Elias? Acorda, tem mais 7.000 lá, que tem muita gente igual você, para que você está fugindo? Então às vezes se a gente pensar só na nossa dor, a gente vai enclausurar, a gente vai querer fugir, a gente vai querer reagir dessa maneira. Ninguém sabe, irmãos, que Jesus é tudo que precisa, até que Jesus seja tudo que Ele tenha. Se você entender
o valor, o poder do nome de Jesus, aquilo que você tem nele, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai trazer um renovo, uma nova vida, uma nova motivação, uma nova motivação para a sua vida. Então, como é que você lida com a dor? Você precisa lidar com a dor com ações. São atos, atitudes, é comportamento. Primeira coisa, não fuja da dor. Percebe? Você não precisa negar a dor. Às vezes há um mito que as pessoas falam assim: se eu negar a minha dor, eu não vou sentir ela. Não. Percebe? O pastor José estava aqui no domingo, os irmãos viram, ele até leu o texto da ceia. Ele ficou viúvo há 3 meses, casado há quase 40 anos com uma missionária, amiga de seminários, e construíram a vida juntos, e agora está vivendo uma crise. É uma verdade. E a orientação para ele: pastor, não elabore a dor, não fuja da sua dor, elabore o seu luto. Agora, não cultue a sua dor, porque o grande problema também de quem enfrenta o luto é que a pessoa, ela se recusa a ser consolado. Eu lembro que a pastora Iracema, quando ela perdeu a mãe dela aos 69 anos de idade, a Iracema ficou naquele sofrimento, porque aconteceu outros fatos paralelos. O pai dela casou com 2 meses depois que ficou viúvo. Ele a cabeça dele. No primeiro casamento dele, quando casou com a mãe dela 45 anos antes, ele conheceu ela em 2 meses e casou. Quando ele ficou viúvo, conheceu a outra com 2 meses e casou. Conheceu não, já conhecia. Ele casou com 2 meses. E a Iracema entrou num contexto de sofrimento, enfrentando essa questão. E quando lembrava da mãe, sonhava com a mãe, ela chorava, e aquela apatia, e ficava com aquele negócio. Um dia ela falou assim: sabe uma coisa? Deus, eu não quero mais sonhar com a minha mãe. Percebe? Ela tomou posição. Quantas vezes você sonhou com ela depois que você orou isso? Nunca mais, irmãos. Mais de 20 anos, nunca mais sonhou. Percebe? Às vezes as pessoas têm que reagir, porque se você não reagir, você vai cultuar a sua dor. Toda perda é uma dor, né? Eu perdi um irmão, ele tinha 24 anos de idade, na juventude. Então, se a gente não souber lidar com as questões das perdas, dos nossos problemas, a gente não vai saber lidar com a questão da dor, que é um conforto da parte de Deus que vem para a nossa vida. Então, fugir da dor não é o antídoto capaz de curar ou amenizar a dor. Na perspectiva de Deus, a dor pode gerar coisas boas em nossa vida. Por isso que a gente sempre, quando está na dor, a gente vai ao encontro dele. Se está difícil, é porque ainda não chegou ao fim. Deus está trabalhando, Deus tem mais para trabalhar, Deus tem mais para fazer na nossa vida. Outra coisa importante que você deve lidar com a dor: não responsabilize Deus pela sua dor. Entende? Às vezes a gente fala assim: tudo vem de Deus, então Deus é que é o responsável. Às vezes Deus sofre com você, mas Ele não é responsável pela sua dor. A nossa dor, em muitas delas, elas podem vir da própria vida, da própria malignidade do mundo. Percebe? O mundo jaz no maligno. No mundo tereis aflições. Então, viver é uma aflição. Perder entes queridos no luto é uma aflição. Casar é uma aflição. Ficar sem casar é uma aflição. Ter filhos é uma aflição. Ficar sem ter filhos é uma aflição. Não ter dinheiro é uma aflição. Você ser bilionário, um Elon Musk da vida é uma aflição. Percebe? É assim que é a vida. Então a gente precisa entender que há uma responsabilidade pessoal na vida de cada pessoa, naquilo que a gente sofre. As pessoas são diferentes. Às vezes nós coletivamente, dentro de um contexto de família, podemos trazer uma dor que envolve a família. É diferente de que muitas das pessoas acham que
se eu sofrer sozinho, a minha família não vai sofrer. Não, ela vai sofrer, é um contexto, é coletivo, não é? Então, quando a gente olha para a vida, quem que é responsável para as nossas dores? O mundo, a carne, o diabo, nós mesmos. Percebe? A graça de Deus é tão grande, irmãos, que mesmo não sendo responsável pela nossa dor, Ele quer nos impulsionar, Ele quer nos direcionar, Ele quer transformar, Ele quer amadurecer você, Ele quer te proteger, usando a dor como ferramenta. Percebe? Deus nunca despreza a dor. Por isso que você precisa, quando você está pensando nesse contexto que você está vivendo, você tem que ter essa consciência. Deus não despreza a dor. Então, o que você precisa nessa hora? Você precisa se fortalecer em Cristo. Percebe? Você precisa aprender a se fortalecer em Cristo. Porque às vezes as pessoas falam assim: pastor, mas eu estou sofrendo tanto que eu não sei nem orar. Eu estou tendo tanta dor que aí eu não tenho concentração para falar nada, eu não sei o que pensar. Percebe? As pessoas, aí o domínio dessa dor tira as pessoas do foco da fé, do alvo, da caminhada. Então, Jesus é o único capaz de nos ajudar no meio da dor, porque Ele sofreu. A Bíblia chama Jesus de homem de dores. Isaías 53, verso de número 3, fala que Ele foi desprezado, fala que Ele sofreu, e chama Ele de um homem de dor. Lá, literalmente, o texto fala sobre isso. Isaías 53, 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Percebe? Como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos estima. Então, Jesus era um homem de dor, e é por isso que a Bíblia fala que Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, e Ele agora sabe interceder por nós, para ser compatível com o nosso sofrimento. E justamente Ele foi por Ele ter sido um homem de dor, é que ele se compadece da nossa dor. É que nós podemos agora orar a Ele para falar. Mas você não pode deixar a sua dor ela te dominar a ponto de você não ter força para orar, não ter fé, não ter convicção, não querer ir, não gastar tempo nessa busca, nesse crescimento, não é? Então, Jesus é o único capaz de curar a nossa dor. Ele fez algo superior para isso. Ele veio para nos curar da fonte de toda a dor, né? Se é pecado, chega de dor de pecado. Se é jeito errado de viver, então coloque a sua vida em ordem. Porque às vezes, irmãos, eu vejo pessoas que estão sofrendo, estão enfrentando dor com coisas básicas. Por exemplo, não beber água. Pessoas que têm calcificações no rins com muita facilidade, entendeu? Não bebe água, é uma coisa básica, né? Às vezes a pessoa, tempo atrás uma irmã pastor, ora por mim, estou com tonteira. Por tonteira, já tomei, aí falava os remédios, já tomei vertigo, já tomei sinalizina e não sei o que e tal. Aí eu falei: irmã, quanto a senhora toma de água por dia? Pastor, eu sou muito ruim para tomar água. Arruma uma garrafinha de Coca-Cola, compra uma garrafa de Coca-Cola, joga a Coca-Cola fora, pega a garrafa e enche ela de água. Uma garrafinha de 2 litros, toma ela todo dia, 2 litros, você vai ver que você vai acabar. Porque os vasos do cérebro são microvasos, 90% do cérebro é água. Se você não beber, uma pessoa magra e pequena como eu, a minha medida de beber água, ela dá 2,160. Aí você faz o cálculo para ver quanto cada pessoa tem que tomar de água. Então, se você não tomar 2 litros, você vai ficar com dor na cabeça, você vai ficar com tonteira. Passou 3 dias, mas falou: pastor, sarei, sem tomar remédio. Percebe às vezes que são coisas básicas, que às vezes a gente quer que orar para Deus, repreende esse demônio. Não, irmãos, repreende essa preguiça, entendeu? Esse jeito errado de viver, né? Para a gente poder então fazer e experimentar o que é certo. Então, irmãos, eu quero
voltar para o texto que eu comecei a leitura. Isaías capítulo de número 10. Salmo de número 10, verso 14. Coloca esse texto então na nova tradução da linguagem de hoje. Salmo 10, verso 14. Diz assim: mas tu, ó Deus, vês e percebe o sofrimento e a tristeza, e sempre está pronto a ajudar. Coloca esse texto agora na Revista Corrigida, por favor. Ele fala assim: tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o tomares sobre as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és auxílio do órfão. Coloca agora na Revista Atualizada. Vai vendo a questão trabalho, enfado. Porque atentas para o trabalho e a dor, para que possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, e tu tens sido o defensor dos órfãos. Coloca esse texto aqui na Transformadora, por favor. Na versão Transformadora. Ele fala assim, na NVT: tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti e tu amparas o órfão. Então, esse texto mostra o seguinte: os tipos de sofrimento. Ele chama de angústia, ele chama de tristeza, ele chama de enfado, ele chama de trabalho, ele chama de dor. Tudo isso são questões que estão ligadas. Agora, aqui ele fala assim: tu os enxerga o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-lo em tuas mãos. Então, o que Deus está vendo, o que Deus está enxergando, Ele está dizendo para tomar isso em tuas mãos. Então, uma coisa é você falar assim: Deus vai tomar em suas mãos, como se você não tivesse que fazer nada. Mas esse é o ponto da entrega. Porque você pode estar sofrendo por uma questão que pode não ser mudada, uma coisa que não volta mais, algo que ficou suspenso só no registro negativo, coisa que você não tem como fazer. Então, Deus está observando, Deus está vendo o sofrimento. O que Ele quer? Ele quer tomar em suas mãos esse sofrimento. E aí Ele está dizendo que você deve entregar isso para Deus, porque à medida que você fizer isso, é onde o ponto de cura vai acontecer na sua vida. Então, eu quero encerrar convidando você para ficar de pé, enquanto nós vamos cantar. Eu quero dizer uma coisa. Eu vou orar com você. Às vezes as pessoas recebem oração e nada muda na vida delas. Percebe? Elas podem vir na frente, ou podem ser ungidas, ou elas podem ser tocadas, e às vezes as coisas não acontecem.